amigos, nós estamos aqui mais uma vez com um novo YouTube. Estive ausente durante mais de uma semana no Festival Internacional de Cinema, não pude enviar nada, não havia tempo e também agora falar de cinema, do que eu vi, já ficaria um pouco fora da atualidade, mas vocês podem ler indo no Observatório da Imprensa ou no Direto da Redação do Correio do Brasil. E um aviso, antes que eu comece a falar com o tema de hoje, é de que eu vou viajar e que haverá um hiato, haverá um espaço de tempo em que eu não vou aparecer. Eu não morri nem nada, não estou doente, eu estarei viajando. E só voltarei pelo mês de março. Se eu tiver a possibilidade de, no lugar onde eu estou, enviar, daí sim, mas não é garantido. Portanto, se vocês notarem, vocês são poucos, não são muitos, mas esses poucos que costumam me acompanhar, não se preocupem, eu estarei de volta com os meus YouTubes em maio, no fins de maio. Hein? E vamos lá, então, outra coisa muito importante, é importante que vocês se inscrevam, partilhem e curtam. Isso é muito importante, porque senão eu mesmo não me entusiasmo a partir do momento que vocês também daí não estão lendo ou que não aumentou o número de gente. É importante psicologicamente que vocês se inscrevam, se vocês gostam, se vocês concordam, porque eu sei que às vezes eu sou um tanto duro, mas se vocês concordam, se inscrevam. Hein? É só assim que a gente pode fazer as coisas mudarem. Hein? E curtam e distribuam para os seus amigos. Mas vamos lá. A bancada evangélica quer intervir nas festas populares. Vocês já leram alguma coisa a esse respeito? É relacionado com os Gaviões da Fiel. O novo líder da bancada evangélica, Eli Borges, é um deputado federal de Tocantins, que se notabilizou há 2 semanas por ameaçar de processo o bloco carnavalesco ou samba, a escola de samba corintiana Gaviões da Fiel, a pretexto de terem sido sacrílegos, de terem feito um sacrilégio com o samba enredo em nome do Pai, dos Filhos, dos Espíritos e dos Santos. No que teria consistido o sacrilégio? De acordo com o pastor, que é também agropecuarista, tinha que ser, né? Tem curso de contador, eu tenho a impressão que ele não tem curso de teologia, hein? Embora ele está sempre com a Bíblia lá na mão. Os sambistas teriam ofendido a chamada Santíssima Trindade, na qual convivem figuras chamadas de Pai, Filho e Espírito Santo, segundo uma decisão do Concílio de Niceia, em 325 depois de Cristo. Um concílio da igreja cristã dessa época nascente. É o caso de se perguntar, quer dizer, logo no 3º século depois da morte de Jesus Cristo. É o caso de se perguntar por que só no 3º século cristão se chegou à conclusão de que Deus é só um, mas dividido em 3. O chamado mistério da Trindade, ou da Santíssima Trindade, senão vai me botar um processo se eu não falar que é Santíssima. Por quê? Pela simples razão de que não havia antes essa ideia de Trindade entre os primeiros cristãos. Vai lá na Bíblia, vocês que gostam de Bíblia, vão lá, se tem isso, não tem. Os primeiros cristãos nunca consideraram Jesus como Deus, Deus como Jesus e tudo isso. E as línguas de fogo como uma pessoa, o Espírito Santo, e de que muitos cristãos não aceitavam essa versão teológica. Provavelmente alguns falaram isso, mas nem todos aceitavam, não havia consenso.
o debate começou a ficar forte, a surgir no segundo século da era cristã e acabaram vencendo os teólogos criadores do dogma da Santíssima Trindade. Mas, transformada essa teoria em dogma, tornaram-se apóstatas todos quantos dele divergissem, o dogma, divergissem do dogma, mesmo se fossem bons cristãos. Digamos, uma família lá, boa, bem cristã, que aplica os preceitos de Cristo, mas não acredita na Santíssima Trindade? Fogueira. Pode-se mesmo imaginar essa apostasia, eles eram considerados daí apóstatas e queimados na fogueira, como se fazia. Não era bolinho, hein? Teria sido influência dos pagãos essa história, em cujas religiões já existia o conceito de deuses tríplices. No Egito havia Horus, Ísis e Osíris. Na Grécia, Zeus, Maia e Hermes. Na Índia, Brahma, Vishnu e Shiva. E em Roma, Júpiter, Juno e Minerva. Será que eles quiseram imitar os pagãos? Ou será que eles são pagãos como os pagãos? Onde teria sido cometido o sacrilégio ou a ofensa pelos carnavalescos gaviões da Fiel? Ainda segundo o pastor Eli Borges, que se investiu da missão de defensor da fé cristã, os foliões macularam a fé dos cristãos desfilando pelas ruas com esse samba enredo. Bom. O sacrilégio não foi cometido dentro das igrejas? Hein? O samba enredo não foi cantado dentro das igrejas? Não? Assim, os sambistas desfilavam cantando nas ruas decoradas para o carnaval e no sambário. Então, nesse caso, se foi nas ruas, não houve sacrilégio nenhum e nem desrespeito. O ilustre deputado federal Eli Borges precisa deixar de lado a Bíblia e ler mais a Constituição, na qual se afirma ser o Brasil um país laico. De um lado, religião, do outro lado, o país, a Constituição. Religião dentro da igreja, dentro de casa, se quiser. Mas não nas ruas, não na casa dos outros, não nas instituições públicas. Além disso, nem dentro do cristianismo existe uniformidade a esse respeito, da Santíssima Trindade. É o caso dos chamados unicistas e de denominações cristãs como a Igreja de Deus do Sétimo Dia e as Testemunhas de Jeová. Vocês conhecem muito as Testemunhas de Jeová, eles vão de casa em casa. Eles não acreditam em Santíssima Trindade. Na verdade, Eli Borges deve ter problemas com a escola de samba Gaviões da Fiel. Desde quando? Acho que no ano passado, essa escola desfilou contra o racismo, contra o fascismo e contra outras formas de opressão. E colocou, mesmo no desfile, um Bolsonaro gay. Uou! Mesmo se a bancada evangélica cresceu e se transformou uma parte do Congresso em igreja, transformou uma parte do Congresso Nacional numa igreja, com culto e orações, mesmo de joelhos lá, ridículo. Desrespeitando a separação entre o poder político e o chamado poder religioso, é bom assinalar não haver ainda no Brasil uma maioria evangélica suficiente para instaurar uma teocracia autoritária do tipo do modelo iraniano.
qualquer bloco carnavalesco pode usar um enredo religioso, se quiser, sem constituir isso um desrespeito. Mas é um desrespeito à Constituição, isso sim, fazer ameaça de processo a um grupo carnavalesco que, usando do sincretismo religioso no Brasil, canta o entendimento e a união entre as crenças, numa espécie de ecumenismo, unindo as fés religiosas africanas com as fés dos indígenas e com a fé trazida da Palestina e de Roma pelos nossos colonizadores. O jornal Bandeirantes com Reinaldo Azevedo praticamente se revoltou contra essa tentativa de controle religioso, inclusive da festa popular do Carnaval, fazendo literalmente uma pregação contra a tentativa intolerante do deputado Eli Borges, líder da bancada evangélica no Congresso, de censurar, de tentar censurar e de tentar intervir na inspiração de poetas e compositores do samba-enredo numa festa popular. Felizmente, ainda não somos obrigados a cantar só o gospel dos evangélicos. Mas o risco existe de outros Eli Borges se transformarem numa pressão contra a liberdade de pensamento e de querer impor culto, o seu culto, a sua Bíblia, o seu credo e suas orações e suas canções beatas religiosas e sem inspiração. A maioria nem composta por brasileiros, mas traduzidas do original norte-americano. Não só dentro de suas igrejas, e olha só, mas nas ruas, mesmo nas ruas, talvez numa tentativa de acabar com a alegria do povo no carnaval. Como disse Reinaldo, é importante, os gaviões da Fiel não invadiram nenhum templo religioso para cantar sua música. E não condenam ninguém ao inferno, nem à morte e nem à danação, como fazem os evangélicos. É importante também assinalar que, embora a Bíblia seja considerada pelos cristãos como a transcrição da palavra de Deus, isso é um dogma religioso, sem qualquer tipo de prova, que as pessoas podem aceitar pela fé, porque não existe prova. Ou simplesmente rejeitar, como eu rejeito. Por isso, por exemplo, o fato da Bíblia condenar o homossexualismo não justifica os evangélicos serem homofóbicos dentro da nossa sociedade laica e se colocar em confronto com a lei brasileira, que pune a homofobia e a apologia da homofobia. Entretanto, quem quer seguir o livro tido como sagrado, quem quer seguir ao pé da letra, deveria ter aplicado na vida real as palavras do apóstolo Paulo e do próprio Jesus Cristo, que diziam o quê? Que o cristão deve cumprir as leis do país em que vivem e não ter aceitado a ilegalidade pregada pela maioria de seus pastores e de seus líderes, como Silas Malafaia e Cláudio Duarte e outros, nas redes sociais, que invadiam nossos celulares, seguida da tentativa de golpe contra a Constituição, que culminou com o ataque do 8 de janeiro em Brasília. Fica aí o recado ao presidente da bancada evangélica em Brasília. E, se você concorda, se inscreva, curta, mande para seus familiares, divulgue. Nós temos que resistir. Senão, daqui a pouco estão todos aí fazendo oração na rua. Ok? Grande abraço. Até a minha volta da minha viagem. Vai demorar. Não esquecerei de vocês.
Espero que vocês não se esqueçam de mim. Tchau.